Estão reabertos os trabalhos. Esta presidência recebe o requerimento de número 339 do autor, o vereador do projeto de lei de número de lei complementar de 855, vereador Júlio César de Oliveira, o requerimento de adiamento de discussão para o dia 4 de maio de 2010. Está em votação, aliás, está em discussão o requerimento de adiamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do autor da lei, o vereador Júlio César de Oliveira. Não vou nem subir na tribuna para fazer a defesa. Só pedir aos pares para que apoiem esse adiamento, até porque, em conversas com o nosso assessor Nelson, eu e o vereador Duval, vimos que a mudança ela é muito boa, mas tem alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos. Não daria nesse curto tempo agora. Então, não custa nada adiarmos por 2 sessões. No dia 4 de maio, esse projeto retorna aqui ao plenário, aí sim votaremos com essa emenda bem feita, bem trabalhadinha, como foi a emenda que foi colocada pelo vereador Paulo Sérgio, vereador Val. Então, muito obrigado. Perfeito. E continua em discussão ainda o requerimento. Não tendo ninguém mais usar a palavra, está em votação. Com 12 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, o requerimento de adiamento 339 em relação ao projeto de lei complementar número 855, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, está aprovado. Esta presidência suspende a sessão por tempo indeterminado para termos o privilégio e a honra de receber o bispo Dom Vicente Costa. Então, estão suspensos os trabalhos. No Júlio, aqui não. Quase que assina embaixo. Já. Falava que eu ia sair da sessão, no fim eu que tive a honra de anunciar a presidência do chefe, tá vendo? Que pouca vergonha fazer isso com a gente. Quando que... Tá no jornal. Tá no jornal que eu ia me retirar da sessão porque o Dom... Opa. Dom Vicente. Mas eu nunca me retirei. Como é que eu vou? Eu tenho que respeitar para ser respeitado. O pastor Ezequias ligou dando uma dura em mim. Que negócio você está no jornal? Você vai sair da sessão porque o bispo vai lá? Não, pastor, não estou sabendo de nada. Eu nunca me retirei. Não, mas está no jornal, então você vê isso aí. Eu falei, sim, senhor. Você tem que respeitar, porque nós exigimos respeito. Para ser respeitado, tem que ser respeitando. Oh, pelo amor de Deus. Eu vou ler a matéria depois. Deixa eu ir pegar. Faz favor. Judiado do irmãozinho, ó, judiando dele, um pé machucado.
senhores vereadores, público presente, nós temos a honra de receber nesta manhã o excelentíssimo, reverendíssimo senhor Dom Vicente Costa, bispo diocesano de nossa cidade, da Diocese de Jundiaí. Por gentileza, Dom Vicente. Nós também queremos convidar o padre Vladimir. Gentileza, padre Vladimir. Gentileza. E a Rosângela também. Obrigado pela presença. Dom Vicente, nós queremos agradecer a presença. Nós já havíamos agendado, estávamos esperando ansiosamente a sua presença. E como diz a Bíblia, Dom Vicente, dai honra a quem tem honra, né? E nós estamos muito felizes de tê-lo. A Câmara Municipal de Jundiaí, Dom Vicente, é composta de 16 vereadores, o colegiado de 16 vereadores, né? Aqui está representado, proporcionalmente, toda a votação de nossa cidade. Então, nós temos agricultores, delegados, nós temos advogados, comerciantes. Então, gente de toda a comunidade está sendo representada aqui na Câmara, né? Pelo voto popular, que é a forma máxima da democracia, né? Às vezes, nós somos compreendidos, às vezes não, nem tanto, né? Até pela história política do nosso país. Mas é assim que é feito o parlamento, né? Hoje, para o senhor ter uma ideia, nós vamos votar aí vários projetos de lei. Vou destacar dois projetos, Dom Vicente, que vêm do Executivo, que é que é um convênio com o HU, com o hospital, que o HU, Dom Vicente, o São Vicente de Paulo, os hospitais públicos, que atende realmente a população carente da nossa cidade. Grande parte das pessoas, grande parte da comunidade tem plano de saúde, mas quando precisa realmente, o pobre, a pessoa mais carente, é no HU que cai, ou é no São Vicente que tem que ir mesmo, né? E nós temos um hospital de bastante qualidade em Jundiaí. E também vamos votar um convênio, uma emenda parlamentar de R$2 milhões para a construção de um posto de atendimento de saúde na Ponte São João também. Então, olha a importância do parlamento e dos vereadores, né? Nós autorizamos aí um ato do Executivo que vai servir para toda a população. E permita-me lembrar, Dom Vicente, e a todos os vereadores, no último dia 7, o senhor esteve lá juntamente com o padre Zé Carlos, nossa comunidade da Cidade Nova, do Jardim Tamoio. Tivemos uma missa muito interessante, muito bacana. O que me chamou mais atenção nessa missa, Dom Vicente, é de um gesto tão simples do senhor, mas de uma pessoa tão grande, que mostra a grandeza do bispo de nossa cidade. A hora que terminou a missa, Doca, Dom Vicente saiu e foi para a porta receber a todos. Deu a mão para todo mundo, deu aquele boa noite. Então, um ato tão simples de uma pessoa tão grande, né? Para nós foi marcante aquele momento, pode ter certeza disso, Dom Vicente. Dom Vicente, o microfone da Câmara está à sua disposição. Então, muito obrigado, presidente da Câmara, José Galvão, queridos e amados vereadores e vereadoras, são duas também vereadoras, né? Funcionários e funcionárias, também tem da Pastoral Fé Política, né? Pode levantar a mão também, isto, da Igreja Católica também, né? O padre Vladimir, que eu brinco sempre que quando o padre Vladimir teve a alegria
e também na incumbência, a missão de preparar minha cama, porque quando ficou ser vacante sem bispo quase durante um ano, foi o padre Joaquim Vladimir Lopes Dias, né? Ele ficou eleito para administrar a diocese quando não tinha bispo. E graças a Deus, naquele tempo, quase um ano ficou à frente da diocese, conseguiu administrar muito bem a diocese. Também em nome da Cúria está aqui a Rosângela, que convidei, ela coordenadora das pastorais sociais da diocese, a Jussiele, né, que é nossa fotógrafa, para colocar no site hoje da diocese esta minha vinda aqui. Não esqueci de ninguém, não? Então, em primeiro lugar, agradeço muito, muito o convite que me foi feito, né? Estou aqui há um pouco mais de um mês, cheguei dia 7 de março, de nascimento sou maltês, Ilha de Malta, onde São Paulo naufragou-se indo para Roma, inclusive agora o Papa Bento XVI, sábado, domingo, vai estar presente lá em Malta para comemorar, me parece, acho que 1800 anos que São Paulo passou por aquela terra, conforme disse o livro da Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 28, né? Fui convidado para participar daquele encontro, mas falei, sou muito novo aqui em Jundiaí e prefiro ficar aqui por mais tempo, né? Então, agradeço muito este convite que eu recebi e eu pensei na minha simplicidade e na minha humildade de dirigir a voz. Eu gostei muito do jeito, nunca tinha visto uma câmara bonita assim, porque há muito lugar, muito espaço para o povo, né, participar e acompanhar os trabalhos de vocês, né, aqui do Poder Legislativo. Então, pensei primeiro, uma vez que nós somos cristãos e cristãs, certamente deve ter gente de outras igrejas cristãs, eu pensei primeiro de a gente iniciar com uma oração da Bíblia, da palavra sagrada de Deus, né? Um salmo. E depois pensei de dirigir uma pequena mensagem, se me permitirem, né? Bem curta. E estamos também, apesar que foi Páscoa faz pouco tempo, durante o tempo da Quaresma, antes da Páscoa, nossa igreja realiza uma campanha de fraternidade muito importante. E este ano, pela terceira vez, foi uma campanha da fraternidade ecumênica, com uma colaboração de várias igrejas cristãs. O tema foi importante, sobre economia. Então, convidei a Rosângela, que coordena a política social da nossa igreja, né, para também trazer uma palavra sobre esta campanha da fraternidade ecumênica que, enfim, estamos vivendo. E, no fim, a gente termina invocando sobre vocês todos, funcionários, o povo de Deus, principalmente vocês, vereadores e vereadoras, invoco sobre todos a presença e a bênção de Deus, que é Deus de todos, que diante de Deus não há evangélico, nem católico, nem branco, nem preto, enfim, diante do Senhor todos somos filhos e filhas. Então, se me permitir, no final, a gente faz uma oração. Pode ser assim, presidente? Tem bastante tempo ou não? Quanto tempo? O tempo necessário. Mas não pode abusar. Então, olha, na minha mensagem, quando eu participo de momentos como estes, né, o bispo, um dos trabalhos que o bispo tem é fazer as famosas visitas pastorais. Ouviram falar disso, né? Quando o bispo vai visitar as paróquias, né? Este ano eu prefiro continuar curtindo a lua de mel, né? Conhecendo a minha esposa, o povo e as comunidades. E a partir do ano que vem, falei, Padre Vladimir, pretendo também começar a fazer essas visitas. E nessas visitas pastorais, geralmente de uma duração de alguns dias, né? Sempre me leva nas escolas, na prefeitura. Um lugar muito importante seria a visita aos vereadores, à Câmara Municipal de cada localidade. E eu sempre gosto de levar comigo este livrinho da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, talvez certamente conhecem, né? A CNBB, o documento 82, que quando nós tivemos as eleições, acho que as últimas, em 2006, para prefeito, vereadores, vereadoras, né?
a igreja aqui no Brasil lançou este subsídio. E eu gostaria, então, a partir deste documento, lembrar um pouco da importância da grande missão que vocês têm como vereadores e vereadoras. Porque aqui estamos numa casa importante, né? Aqui, a Casa das Leis, as leis do povo, por isso que eu acho tão importante a participação aqui do povo, das pessoas que vêm não para fiscalizar apenas, mas para acompanhar, para estarem por dentro, né, do que se faz aqui, apoiar também importante, como no caso aqui dos meus irmãos e minhas irmãs da pastoral sociopolítica, né? E aqui fala que nós temos, enfim, 3 poderes aqui no Brasil: poder legislativo, executivo e judiciário. E aqui fala da grande importância do poder legislativo em qualquer município, que vocês têm a grande competência, como vocês sabem, né, de elaborar, aprovar leis que vão regulamentar, disciplinar a vida dos cidadãos e das cidadãs. É uma grande missão. É uma autoridade que vem do povo, né? Mas, em última análise, é uma autoridade, é um poder que vem de Deus. Eu que sou o bispo, o padre, todos nós temos que prestar conta, né, desta missão que o bom Deus confiou em nossas mãos. E aqui fala, então, que vocês têm esta grande missão, não muito fácil também, posso entender, às vezes, na verdade, os interesses, os partidos, enfim. Tem a grande missão de controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? Para o Poder Executivo possa cumprir bem o seu papel, a sua missão, e o funcionamento das instituições prestadoras de serviços públicos nas várias áreas que atingem a vida da população, principalmente setores tão importantes, vereadores e vereadoras, como a saúde, a questão da educação, a capacitação para o trabalho, né? Enfim, algo que mexe muito com a população do povo de Jundiaí. Então, aqui o documento tem algumas partes, né, muito interessantes. Primeiro, que fala sobre a ética na ação política e formação da consciência. Muito importante essa palavra ética, né, que aos poucos a gente foi descobrindo que realmente nós temos que ter ética, que vem do grego, significa fazer aquilo que é correto, corresponder àquilo que é verdadeiro. Não se concebe um bispo sem ética, né? Sem postura, sem transparência. Os homens públicos, as mulheres públicas, todos nós, todos nós, na medida, cada um no campo de atuação, nós somos chamados a viver esta ética. O que significa, aqui diz aqui, né? Ter uma transparência, uma vida honesta, uma vida regulamentada pelas leis da justiça, da verdade, do amor ao próximo. Na verdade, inclusive, a igreja que fala, sempre perguntam ao bispo qual a posição da igreja católica, por exemplo, em relação às eleições, se a igreja vai apoiar candidato. A Igreja Católica, como tal, não pode e não deve apoiar candidatos, porque daí seria uma política partidária, né? A gente estava aqui no gabinete do presidente, eu vi que já quase começamos a brigar, porque eu vi na mesa dele, né, um emblema do Corinthians, né? Então, quando que é jogo, apesar que nós temos que torcer todos para o Paulista, né? Está aqui o presidente. Então, por exemplo, o jogo é partido, é uma paixão. Então, a política partidária apaixona, divide, não pode fazer também com que os partidos façam com que nós nos tornemos rivais. Mas, enfim, a igreja apoia não os partidos, mas a igreja apoia a política, com P maiúsculo, ou seja, a arte de administrar para o bem do povo, a arte do bem comum. Aqui, inclusive, fala muito, uma frase muito bonita, uma expressão bonita do Papa Bento XVI, foi a primeira encíclica,
que ele lançou, Deus e Amor, que fala que a igreja nem pode e nem deve tomar nas próprias mãos a batalha política, não pode nem deve se colocar no lugar do Estado, do município. A igreja não tem uma solução política, prática para todos os problemas da vida. Mas também a igreja, fiel ao projeto de Jesus Cristo, que disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A igreja não pode ficar à margem, né, da luta pela justiça, pela vida, né, pela solidariedade. E por isso que a igreja deve, principalmente a partir dos leigos e leigas, no caso de vocês, os leigos e as leigas, né, a igreja deve formar os leigos, apoiar os leigos, para que vocês, como leigos e leigas, membros conscientes da igreja, possam serem na sociedade, como disse o Evangelho, um fermento na sociedade, luz, né, sal da terra. Então, acho tão importante, em primeiro lugar, agradecer a vocês todos, mas de coração que eu faço isto, a todos vocês, independente de igreja, né? Porque vocês estão ocupando esses lugares, que às vezes o povo fala que política não presta, que político, né? Política é coisa suja. Pelo contrário, Paulo VI, um grande papa, dizia que a política é a forma, sabe isto? O Tico, né? O presidente José Galvão. A política é a forma mais sublime do exercício da caridade. Olha que palavra bonita. A gente fala tanto em namorar o próximo, em caridade, amar alguém, e quando a gente exerce a política, e quando a gente entra na política, e quando a gente ocupa lugares, como o caso de vocês, vereadores e vereadoras, vocês estão exercendo uma prática de caridade muito sublime. São realmente, olha, é verdade, o bispo está falando, verdadeiros sacerdotes, aqueles que servem, como disse Jesus, né? Ou deveriam fazer isto. Foi esses dias nós tivemos na nossa igreja, Quinta-feira Santa, o poder na igreja, para quem ama o Evangelho, o poder não é questão de dominar as pessoas ou querer brigar para poder, enfim, aproveitar do simples, né? E se engrandecer. E a gente não serve a si mesmo, mas na igreja, Jesus nos deu esse grande exemplo, né? Poder é serviço, poder é doação, poder é amar o próximo. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês, vereadores e vereadoras, porque vocês, né, receberam esta vocação para serem homens e mulheres públicas e estão, cada um, eu espero, fazendo o melhor possível para cumprir bem este mandato. Alguns, eu ouvi dizer, são decanos, né? São irmãos veneráveis, que há muitos mandatos vêm exercendo esta missão, mas trata-se de uma verdadeira missão. Que Deus abençoe vocês, que Deus os ilumine, porque a gente pode entender, como aqui fala o documento, das sombras, as dificuldades, né? As ameaças que desafiam qualquer homem público. E, por fim, para não tomar muito tempo de vocês, o documento aqui apresenta, acho tão bonito, as grandes opções do projeto de nação. Com que tipo de nação nós sonhamos? Com que tipo de Brasil nós queremos? Não esqueçam que aqui foi escrito antes das eleições de 2006. E eu também acho importante que tipo de município de Jundiaí o bispo, a igreja, o bom senso, né? Os cidadãos, cidadãs gostariam de ver aqui em nosso meio. Em primeiro lugar, são sete características, mas eu acho importante algumas. Em primeiro lugar, democratizar o Estado e ampliar a participação popular. Acho que isso se refere um tanto à nação, ao Estado em geral, mas também ao município. Quanto mais conseguirmos tornar a política uma política mais democrática, não é verdade? E quanto mais houver, aqui fala, né, a participação do povo, não apenas no tempo das eleições, mas durante o exercício, né, da legislação, do poder legislativo, aqui fala muito, né,
de que realmente nós devemos cada vez mais assegurar a participação vigilante dos cidadãos sobre as decisões que vocês vão tomar. Eu acho que a primeira característica de um município que a gente gostaria de ter aqui em Jundiaí é assegurar cada vez mais a participação popular na gestão das coisas públicas. E aqui o documento sugere várias ações concretas, como no caso, por exemplo, aqui, é um exemplo da nossa igreja, mas certamente deve ter outros exemplos, né? A pastoral Fé Política, que procura justamente mostrar a dimensão cristã na arte política. Segunda característica, rever o modelo econômico e o processo de mercantilização da vida. Sobre isto, a minha colega vai falar daqui um pouco, Rosângela, né? O modelo econômico. Vocês mexem aqui, certamente, com muito dinheiro. Importante, como vai dizer a campanha da fraternidade, a economia está servindo para quem? Nós estamos vivendo num modelo econômico onde muitas vezes se privilegia apenas um pequeno grupo, né? Que tem tudo, e cada vez mais a política pode servir, às vezes, para fazer aumentar cada vez mais a distância, o abismo entre pobres e ricos. Então, aqui fala-se muito, né, de que um município saudável deve ser um município onde cada vez mais haja oportunidade para todos e onde não haja essa desigualdade social que poderia acarretar a exclusão social. Então, de que maneira esta economia deve servir para favorecer a população? Mas sobre isso você vai falar, né? Principalmente os mais pobres, os mais excluídos, né? Enfim, os preferidos do Senhor. A terceira característica que o documento apresenta, ampliar as oportunidades de trabalho. Nós sabemos que o trabalho, na verdade, presidente da Câmara, é a chave social, uma frase também muito bonita do Papa João Paulo II, que estudou muito essa questão do trabalho. Ele falava muito sobre esta frase: o trabalho e a questão social é a chave da sociedade, do progresso econômico. Se a gente investir cada vez mais para que haja trabalho justo, né, para todos, nós teremos certamente um município muito mais justo, solidário. A questão do trabalho, aqui fala-se muito sobre isso, né, de que os direitos do trabalho devem ser assegurados e cada vez mais, por exemplo, eu acho que uma Câmara Municipal deve sempre ter como uma das grandes metas oportunizar, criar novas frentes de trabalho, um trabalho mais justo, não apenas o subemprego, não qualquer forma de trabalho, enfim, sempre dentro daquela relação entre a riqueza do município e, às vezes, falta de condições que possam gerar um trabalho justo para todos. Então, muito importante a questão do trabalho. Nunca esqueçam, quando vocês estão votando, quando vocês estão, enfim, debatendo os projetos, né? Sempre olhar com muito carinho se tal projeto vai gerar emprego e que tipo de emprego vai gerar para o nosso povo. A quarta característica que se fala muito, né, que tipo de município nós queremos, fortalecer as exigências éticas em defesa da vida. Infelizmente, nós sabemos, nem sempre a vida é respeitada. E como nós sabemos, né, o Evangelho, Jesus Cristo sempre afirmava que a vida é o maior dom que recebemos de Deus e que a vida deve ser preservada desde o início, desde a concepção até o ocaso da vida. Então, de que maneira as nossas leis, né, de que maneira, enfim, a administração pública vai ajudar para que possamos criar cada vez mais meios para assegurar uma vida digna, como estou falando,
desde a sua concepção até o final dos seus dias. Quanto mais o município investir numa vida mais digna, em todos os sentidos, quanto mais a vida é promovida, defendida, assegurada em todos os sentidos, cada vez mais certamente este município estaria a serviço ou em conforme com o projeto de Deus. Uma outra característica que se fala nesse documento, a quinta, né, reforçar a soberania da nação ou do município. Nós sabemos, e eu estou vendo aqui, faz poucos dias que eu cheguei aqui, aqueles vereadores, vereadoras, presidente da Câmara, né, que aqui é uma região muito privilegiada, é uma região muito rica, mas que esta riqueza, como que fala, né, toda esta pujança, que isto pertence ao povo, que fala-se uma frase do documento do Papa João Paulo II, o sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor da soberania. Então, toda a riqueza, no caso do município, não deve depender, não pertence apenas a poucos privilegiados. Quando eu falo a riqueza do país, aqui fala, por exemplo, a questão da água. A água como um bem público, a água como patrimônio da humanidade, ou a questão, por exemplo, da biodiversidade, que o povo brasileiro deve sentir-se solidário, né? Para que, enfim, tudo que existe de bom pertence realmente ao povo e seja usado em benefício do povo, do próprio povo. Aqui fala, por exemplo, a questão do solo, principalmente o solo urbano, que também vai dizer na próxima, né? Que, enfim, que o povo seja soberano das riquezas que pertencem a este município. E o sexto ponto aqui nós temos também, como característica da nação, democratizar o acesso à terra e ao solo urbano. A questão da terra é uma questão muito séria, a gente está vendo o que aconteceu, com muita tristeza, né? A gente fica tão triste vendo o noticiário, o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Niterói, a questão desta tragédia toda, né? Construíram em locais que não deveriam ter, e alguém deve ter dado o aval, a aprovação. Então, de que maneira a terra realmente, aqui fala também numa frase bonita, Deus destinou a terra com tudo que ela tem para o uso de todos. Então, defendemos a questão da terra, principalmente a questão do solo urbano, né? Posso imaginar, muitas vezes, numa cidade como Jundiaí, a questão das grandes cidades, que muitas vezes não oferecem oportunidade para todos, a questão do espaço, da moradia digna para todos, né? E muitas vezes o solo urbano, aqui fala, deve submeter-se ao controle de leis claras e definidas em função do bem comum, e não fica apenas à mercê da especulação permanente, a especulação financeira, né? Que o solo urbano, enfim, que o povo seja soberano da riqueza que a cidade tem, que o município possui. Por fim, aqui no último, a questão da Amazônia, também a questão da nação, proteger o meio ambiente. E, por fim, o documento aqui fala, outro capítulo, né? Foi, antes das eleições, critério para a escolha dos candidatos. Como delinear o perfil do candidato. Então, como falei, a igreja não pode ser partidária, mas a igreja, com a sua sabedoria, poderia ajudar muito, acho que isso é uma missão muito importante, né? De propor alguns critérios, parâmetros, como os candidatos devem ser escolhidos. Na última eleição, nós tivemos aquele lema muito bonito, né? Voto não tem preço, voto tem consequências. Foi uma frase muito bonita, né? Que perpassou pelo Brasil. Voto não tem preço, então a questão de comprar voto. Eu estou chegando aqui, não sei como que foi, não foi, né? E o voto, muitas vezes, a troca de promessas e de emprego e de favores. Então, aqui fala-se muito, e aqui
A igreja, neste caso, muito ajudou na questão daquela lei, número 9.840, né? Que falava muito, que tentava alterar o código eleitoral na questão da corrupção eleitoral, e que agora também na nossa igreja, enfim, junto com a Ordem dos Advogados, tantas igrejas cristãs, nós também mandamos mais de 1 milhão de assinaturas, né, para Brasília, para mudar também aquela lei que diz que enquanto algum deputado, um parlamentar, estivesse em exercício, estivesse enfrentando uma ação, um processo judicial, não deveria concorrer à eleição enquanto não terminar o processo. Acho que é uma coisa muito importante. Então, aqui também falava-se muito, né? Como escolher, como tentar, enfim, ver os sinais daquele candidato para fazer uma grande escolha. Então, seria um pouco isto que fala, os sinais. E eu espero que os meus irmãos e minhas irmãs vereadoras, né, possam corresponder 100% àquilo que está escrito, a questão da honestidade, da competência, na verdade, o contato com o povo, né, a questão de ter uma postura muito sincera, o passado da pessoa, a família do candidato, enfim. Há muitos sinais que nos ajudam para que possamos realmente tentar escolher, porque candidatos, desculpe, não quero ferir ninguém e não conheço ninguém, né? Mas candidatos escolhidos de uma forma arbitrária e à mercê da paixão do momento, podem fazer com que o município sofra as consequências por mais 4 anos. Então, a gente gostaria, por isso que agora, terminando a minha parte, eu gostaria de fazer esta oração a partir do Salmo 72, né, para dar a palavra à nossa Rosângela, agradecer a vocês por esta grande missão que receberam, o que a Igreja Católica, na figura do bispo que está aqui, dos padres, pode fazer para apoiar vocês, para, enfim, ajudar vocês nesta missão, que eu reconheço, nem sempre é fácil. Podem contar conosco. Até eu, como bispo, gostaria muito de apoiar e fortalecer o trabalho da pastoral sociopolítica, né? Ainda mais que este ano nós temos as eleições para presidente e deputados, e que a gente realmente possa cumprir bem esta missão que recebemos do povo para o bem do povo. Então, aqui a Bíblia fala que 72, mas às vezes, pela tradução da Bíblia, é o Salmo 71. Então, podemos continuar sentados e fazer um silêncio, porque a palavra de Deus sempre é Deus que fala para nós, né? Então, é importante nos silenciar para que Deus nos fale e que Deus atinja o coração da gente, a nossa consciência, e assim possamos acolher a mensagem, mais do que do bispo, a mensagem que Deus vai falar pela palavra da Bíblia Sagrada. É o Salmo 72, que aqui tem como tema Deus toma partido. Está vendo? De quem será? Qual a torcida de Deus? Deus faz torcida para quem? Deus fará justiça aos pobres, os excluídos, os marginalizados são os preferidos. A gente não exclui ninguém, viu? Nem os ricos, e não queremos fazer assim, agredir ninguém, mas os preferidos do Senhor realmente são os pobres e os necessitados. Salmo 72. Deus, dá ao rei teu julgamento. Naquele tempo não havia prefeito, vereador, né? Hoje diria, Deus, dai aos vereadores e aos vereadoras teu julgamento, para que governem o teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. Bonito, né? Que vocês tenham, lembra, julgamento, sabedoria, sagacidade, para que possamos julgar com equidade.
as montanhas tragam a paz ao povo, e as colinas lhe tragam justiça. Isso que nós queremos mais. Posso assim me interromper a palavra, comentando, né? O que o povo precisa é paz, segurança, vida e justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua por todos os séculos, que o trabalho de vocês dura muito tempo, como o sol e a lua. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça, e haverá paz em abundância, enquanto existir a lua. Mais uma vez, a palavra paz. Ele, o rei, o legislador, o homem público, a mulher pública, libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Que ele, que o homem público, tenha piedade do fraco e do pobre e salvará a vida dos seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência. Será precioso aos olhos deles o seu sangue. O sangue do pobre, do injustiçado, é precioso aos olhos do homem público. No país haverá fartura de trigo, ondulando sobre o alto dos montes. Seu fruto florescerá, sua colheita como a erva da terra. O que aqui desse documento, né? Que haja fartura e que os bens da terra sirvam para todos. Seu nome dure para sempre. Diante do sol permanecerá o seu nome. Vocês têm um nome a zelar, não é verdade? Ser presidente da Câmara, ser vereador, tantos mandatos, bispo tal, fulano tal, que o nome de vocês, que o nosso nome dure para sempre. Nele, no homem público, serão abençoadas todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Bendito Senhor Deus de Israel, o único que faz prodígios, e bendito seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se encha toda a terra. Amém. Que Deus os abençoe e que as palavras deste Salmo 72 se tornem realidade. Querido, estimado presidente da Câmara, vereadoras, todos vocês, para que tenhamos em Jundiaí esta Câmara Municipal que possa corresponder a este sonho de Deus, né? Um Deus que quer que o povo tenha vida e vida mais plena. Muito obrigado. Então dou a palavra aqui à minha amiga, né, Rosângela. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia ao senhor presidente, aos vereadores, aos amigos que estão também na plenária, né? Temos até pessoas de longe, de Bragança aqui, da Cáritas de Bragança, é assim, na verdade, comentei com o Dom Vicente que, seguidos anos, né, nós apresentamos na Câmara o tema da campanha da fraternidade. Como esse ano Dom Vicente estava chegando e tinha esse momento, e como a gente também tem como uma prática dizer que a campanha da fraternidade ela não termina, né? Ela tem um tempo mais forte, que é durante a Quaresma, mas ela, na verdade, ela tem que suscitar ações. E então, independente de a gente não estar num momento de campanha, mas o tema ele deve permear, né, não só esse ano, mas às vezes até anos seguintes, né? A gente costuma às vezes até usar como exemplo várias pastorais sociais da igreja começam numa campanha da fraternidade.
né? A pastoral Fé e Política é uma delas, né? Então, o tema, ele é um tema que não deve cair realmente no esquecimento. E aí, como eu costumo sempre fazer, né? Eu gosto muito de usar a parte visual da campanha, que é o tema, né? Ela sempre tem o impacto de nos ajudar a compreender, né? E esse ano, como tema Economia e Vida, né? E para iniciar um pouco, né, esse tema, e a gente sempre utiliza os documentos mesmo da CNBB, e esse ano em especial ela é um tema que foi preparado ecumenicamente. Então, são 5 igrejas, né, em nível da nação, que prepararam esse tema. De uma forma, a cada 5 anos, a campanha da fraternidade, ela procura ter essa preparação. Principalmente porque os temas são temas que atingem a toda a sociedade, né? Nós já tivemos uma fase de campanha da fraternidade em que os temas eram próprios da igreja, faziam essa reflexão interna. E agora nós estamos numa fase em que os temas são temas que mexem com a nossa sociedade. E a questão da economia, né, que como o próprio nome tem na sua origem, cuidar da casa. E para mim, quando nós começamos a estudar, né, um pouco a campanha, eu comecei a pensar, e a gente costuma também a usar a própria metodologia, a pedagogia da campanha nos ambientes. Então, se eu estou na minha pequena comunidade paroquial, o cuidar da casa, o cuidar do meu grupo de amigos, né? Como está o meu bairro. Mas quando a gente chega num local como a Câmara de Vereadores, o cuidar da casa fica amplo, né? E é um cuidar da nossa cidade, né? E a questão da economia perpassa, muito providencialmente, Dom Vicente trouxe aqui um pouco das diretrizes, né? da missão do vereador, né? E é cuidar mesmo da nossa cidade. E com esse olhar na questão da economia, né, que tem que ter uma abrangência a todos, né, e aí o próprio manual e o texto que nós passamos a todos os senhores, né, no início da quaresma, ele traz possibilidades de uma economia que não gere a morte, que não gere a destruição da nossa cidade, que não gere a destruição do meio ambiente, que não tenha um olhar para benefício de alguns, em detrimento de uma grande população de pessoas excluídas. Então, é um pouco esse cuidar da casa que eu estou trazendo hoje, né? Como estará a nossa cidade diante de propostas e de leis? Qual é o nosso olhar, né? E a própria campanha da fraternidade, ela vai trazendo algumas propostas concretas, né? E é lógico que a realidade da nação, a realidade de um estado, a realidade do município, ela tem as suas particularidades, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí, lógico que a gente vai se preparando um pouco, né, para um momento como esse. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção, né, eu faço parte também do Conselho de Segurança Alimentar. E nós estamos vivendo uma situação de grande dificuldade. E aí eu trago para essa Câmara, ao presidente e aos vereadores, para uma reflexão. Existe uma lei federal que fala sobre a importância da merenda escolar, 30% do custo dessa merenda escolar ser adquirido na própria localidade, beneficiando pequenos agricultores. E isso é economia, né? Manter o agricultor na sua possibilidade de sustento é economia. E nós estamos num impasse aqui na cidade, porque a gente não consegue comprar 30% da merenda escolar da nossa própria agricultura.
E aí a gente vê o homem agricultor da cidade com essa dificuldade de se manter, né? E eu que sou daqui, né, fico muito saudosista com aquela coisa assim da gente andar no Caxambu e não ver mais uva, né? Ou andar no Currupira, né? E assim, a gente tem esse sentimento, uma cidade que tinha uma origem agrícola e a gente não conseguir, né, fazer com que essa agricultura permaneça. Então, assim, quando a gente fala em campanha da fraternidade, a gente denuncia, a gente anuncia e a gente tenta trazer propostas. E eu acho que permeia essa casa um pensar sobre isso. E aí a gente tem um monte de explicações lá no conselho. Os agricultores não conseguem se organizar em cooperativas, né? Então, se essa é uma dificuldade de conscientização, se é uma dificuldade de orientação, que se crie essa força, né? Mas a gente também sabe que é uma dificuldade da permanência na terra. Então, a campanha da fraternidade vem falar um pouco sobre isso. Uma economia que traga vida, uma economia que traga possibilidades de uma vida digna a todos. Ela também traz algumas outras propostas, né? Nós temos a economia solidária, que é um viés da Caritas, né, Flávio? Que a gente tem como uma proposta de uma outra forma de economia, né? Que é voltada a empreendimentos solidários, né? E ela tem toda uma metodologia. E a gente já vê isso acontecendo, né? A economia solidária, de uma forma tão informal, né? Quando a gente vê os nossos grupos de mulheres ali, grupos de mães que procuram trabalhar em cima do artesanato, mas a economia solidária ela quer dar um passo, ela quer sair só dessa... Porque a gente tem isso, né? A economia solidária é artesanato, economia solidária é fazer... né? E aí a gente se depara com uma cidade que não tem característica de artesanato, porque Jundiaí não adianta. Ninguém valoriza o artesanato aqui, porque não é da nossa cultura. Mas a economia solidária ela pode ter outros segmentos, padarias comunitárias, né? Formação, que hoje a gente percebe uma dificuldade, né, dessa formação da mão de obra para os serviços mais simples, né? E também me deparo no dia a dia com situações de formação ao trabalhador e esse trabalhador que não consegue chegar na formação. Então, a gente tem assim uma série de possibilidades de criar empregos, não só o emprego na indústria, no comércio, mas também empregos que geram recurso financeiro através de uma outra economia, né? E também possibilidade de leis que ajudem essas pessoas a permanecerem, né? Está tramitando também em nível nacional uma mudança da lei do cooperativismo, que é uma lei antiga, que é uma lei engessada e que ela poderia ser mais ágil, ela poderia ter um número menor, né? E aí a gente também compreende essa força, né, de toda a sociedade em também modificar um pouco essas coisas, que permitam novas formas de trabalho, né? Então, eu acho que a nossa campanha da fraternidade desse ano, né, uma campanha aí abraçada pela Igreja Católica, mas por todas as igrejas cristãs, ela vem fazer com que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? A economia que nós temos na nossa casa, o cuidado da nossa casa, ele está olhando a todos, né? E eu costumo, às vezes, fazer essa pequena comparação, né? Na nossa casa, se eu tenho um idoso, eu tenho uma forma diferente de tratar, de alimentar, de horário. Se eu tenho uma criança pequena, um bebê, eu também sou assim. Imagine na nossa cidade, que nós temos o idoso, a pessoa com deficiência, a criança, né? A quantidade de olhares que devem ter, né, para isso, para que todos tenham essa dignidade dessa vida. E eu acho que assim é uma palavra mais breve mesmo, no sentido de motivar a reflexão, né? A questão da economia solidária, ela tem, inclusive, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, né?
E nós estamos agora, no dia 23, 24 e 25, em Campinas, com a Conferência Estadual de Economia Solidária, né, onde a gente tem toda a parte de universidade, com fomentos de empreendimentos, né, e eu acho que a gente tem que também estar junto, porque a gente sabe que esse volume de pessoas fora do mercado de trabalho não vão conseguir ser absorvidos só na indústria, só no comércio, né? Então, a gente tem que pensar outras formas, né? Na Igreja Católica, nós temos a economia de comunhão, que também é uma metodologia de trabalhar dentro das empresas, né? Onde todos partilham daquele lucro, né? Na cidade de Salto, a gente tem, inclusive, empresários que são da economia de comunhão. Então, existem assim, inúmeros exemplos de uma outra economia que não seja a serviço do capital, que não seja a serviço de trabalhar um lado de massificação das pessoas no consumo, né? Eu acho também importante a gente também lembrar da importância de se trabalhar a questão da educação, né, para as pessoas saírem dessa contínua massificação do consumo, né, e aí os jovens, né, que entram nesses grupos. Então, eu acho que assim são imensos as possibilidades de reflexão dessa campanha, né, e como todos os anos, né, a gente sempre se coloca, né, para estar trabalhando, para estar conversando, para estar refletindo em conjunto. E eu acho que esse é um pouco o papel das comissões. Em cada paróquia, a gente tem também comissões de campanha da fraternidade, né? Então, que a gente possa ter esse novo cuidado, esse olhar para a nossa casa. E eu agradeço, né, essa oportunidade, principalmente ao presidente, que sempre nos dá essa oportunidade de falar, né, de ouvir, e peço mesmo que, como hoje para mim também foi muito, meio como um novo aprendizado, né? Mas que a gente abra mesmo, né? Abra a nossa, como disse o documento da CNBB, que a gente consiga se colocar nesse serviço. Muito obrigada. Muito bem, quero agradecer as palavras da Rosângela, do Dom Vicente. O padre quer fazer algum questionamento, padre? Deixa eu cumprimentar aqui o Angelino e a Clara, né, que é a coordenação de fé, coordenadores de fé e política da nossa diocese. Também a Ritinha, que é lá da nossa paróquia. E tem algumas tradições na nossa cidade, Dom Vicente. Uma delas é almoçar um dia na casa da Rita, viu? O senhor jamais vai esquecer disso, pode ter certeza. Faz uma comida belíssima, viu? E permite, também o Celso Arantes, ele assumiu a Câmara, Dom Vicente, por um mês, no afastamento do nobre vereador Durval Orlato. Então, ele assumiu por um mês, da nobre vereadora Marilena, me perdoe. Ok? Ele assumirá por 2 anos, vereador, é isso? Então, tá bom. E também agradecer a imprensa. A imprensa é um órgão importante em todo e qualquer lugar, né? Me permita, Dom Vicente, excelentíssimo, reverendíssimo senhor Dom Vicente Costa, bispo diocesano de Jundiaí, excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, a presidência da Câmara Municipal de Jundiaí sente-se extremamente honrado em poder receber a visita oficial durante a realização da presente sessão ordinária, o excelentíssimo reverendíssimo senhor Dom Vicente Costa, digníssimo bispo diocesano de Jundiaí, nomeado em 23 de novembro de 2009, por sua santidade o Papa Bento XVI, para substituir Dom Gil Antônio Moreira, agora arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sobre o enunciado de que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, Jundiaí recebe o seu novo pastor de braços e coração abertos, pois nossa cidade, fundada sob a proteção da Senhora de Desterro, nunca negou sua vocação para as coisas do Criador.
A participação da comunidade nas questões de natureza política e social é instrumento primordial na busca do bem comum e do interesse público. É por isso que a Câmara Municipal de Jundiaí, Casa do Povo, conta com auxílio e sabedoria e a orientação do novo bispo diocesano, na conscientização das pessoas sobre a política e a cidadania, pois somente através de ações concretas e sérias é que se ajuda a cidade e o país na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Peço escusas e permissão a todos aqui, para um pequeno momento de descontração. Dom Vicente, ao se declarar torcedor de coração do Palmeiras, também declarou adotar o nosso paulista de Jundiaí e sentenciou: o time não está tão bem, mas agora, com a bênção do bispo, as coisas podem melhorar. E melhorou, Dom Vicente. Nosso Galo não caiu para a segunda divisão e permanece na elite do futebol paulista. Só em relação ao paulista, né? O paulista, né? O Palmeiras não. O Palmeiras nem tanto. As bênçãos do novo bispo trouxeram novas luzes ao Jaime Sinta, Então foi importante também, Para concluir, temos para nós que a fé é o instrumento primordial para a consecução do plano de Deus, e sobre isso, assim se pronunciou o nosso pastor: não basta rezar e achar que tudo é belo e esquecer dos carentes e necessitados. A partilha é a grande missão de nossas vidas. Bem-vindo, Dom Vicente Costa. O Poder Legislativo Municipal, através dessa presidência, abre as portas de sua casa para recebê-lo. A cidade de Jundiaí te saúda, te acolhe, te roga pelas bênçãos do Senhor. Dom Vicente, é uma grata surpresa tê-lo aqui, A gente já esperava. Eu quero chamar, antes de passar a palavra aos vereadores, o presidente do Paulista, que também é o nosso diretor financeiro da casa aqui, Ele vai fazer um mimo, trazer um mimo para o senhor aqui. Então, o Jair, por favor. Fique à vontade, Jair. Tem. Dom Vicente, permita-me passar a palavra aos vereadores. Vou começar pela vereadora Ana Tonelli. Por favor, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente. Nosso já queridíssimo Dom Vicente, bem-vindo a esta diocese, em especial à nossa cidade de Jundiaí. Nós estávamos nos sentindo verdadeiras ovelhas desgarradas, Dom Vicente. E aí chega o senhor, com seu carisma, sua simplicidade, sua humildade, e acolhe todas essas ovelhas com carinho. Acredite, aquele sentimento de alegria que o senhor teve no seu primeiro momento na nossa cidade, que foi o primeiro momento oficial, lá no ginásio de esportes, Dr. Nicolino de Luca, quando de sua posse, o senhor terá, ao longo de toda a sua carreira, que esperamos seja eterna na nossa diocese e na nossa cidade de Jundiaí. Menos, Dom Vicente? Mas a gente espera isso sim. E quando o nosso presidente falava do seu carinho para com suas ovelhas, do cumprimento à saída da igreja, nós também somos testemunhas, presidente. Participamos de toda a cerimônia religiosa da Semana Santa e nos chamou a atenção. Na Sexta-feira Santa, lamentavelmente, não tivemos a procissão em virtude do mau tempo, e a Ana Maria estava lá comigo, a minha filha, e sentiu fome. Nós estávamos conversando, por sinal, com o nosso ex-prefeito Ari Fossen, que também esteve na cerimônia, e ela foi comprar uma pipoca. Na saída, ela disse: mãe, você não acredita,
o bispo estava lá cumprimentando a todos os pipoqueiros. Quer dizer, isso para a gente é muito bom, porque é dessa simplicidade e desse carisma que todos nós, todas as ovelhas precisam. Nós sabemos o grau de distância que tem entre nós, as simples ovelhas, e o bispo, e nós respeitamos. Mas como é gostoso esse carinho, como é gostoso esse passar de mãos na nossa cabeça. Bem-vindo, Dom Vicente, à nossa diocese, à nossa cidade, à nossa Câmara. Contamos com as suas orações, com as suas bênçãos, principalmente nós, os representantes verdadeiros, legítimos da população, no caso da nossa Jundiaí. Muito obrigado, Dom Vicente. Obrigado. Seja feliz sempre. Obrigado. Vereador Mingo, fique à vontade. Com a sua permissão, senhor presidente, gostaria de agradecer a visita de Dom Vicente Costa e desejar também, nessa nova etapa de sua vida, que também uma nova etapa na história da Igreja de Jundiaí e de todos os nós católicos, né? Como nosso pastor, peço a Deus que lhe dê a sabedoria que você já tem, né, Vossa Excelência, para nos guiar em nossas decisões, sejam políticas ou em pessoais, né? Me coloco à disposição, assim que necessitar, estarei à disposição de Dom Vicente, tá? Muito obrigado. Vereador Paulo Sérgio. Dom Vicente, nos já encontramos anteriormente, seja bem-vindo novamente. Acho que as palavras que o senhor proferiu hoje vêm tocar muito a Câmara Municipal. Eu acho que é presta atenção, né, que nem a gente fala na polícia, para a gente ter certas cautelas na nossa conduta e procurar ser o mais justo possível. Parabéns pelo vosso carisma, que é um dom, do meu ponto de vista. Vossa Eminência tem um grande carisma, a gente percebe isso daí, a gente sente isso daí. Eu acho que fará com que isso reúna ainda mais, que nem diz a Ana Tonelli, as ovelhas de Jundiaí. Parabéns pelas belas e profundas palavras, que acredito que nos tocarão e nos farão guiar num sentido correto e reto. Terá total apoio deste que vos fala, e tenho certeza da Câmara Municipal e do próprio povo de Jundiaí, que é um povo, estou aqui já há 21 anos, é um povo excelente. E quanto ao Palmeiras, o senhor tenha muita fé, bispo, muita fé. Parabéns, seja bem-vindo e conte conosco. Obrigado. Vereador Julião. Obrigado, presidente. Nosso querido bispo Dom Vicente, seja bem-vindo, né, pela primeira vez a essa casa aqui. A gente espera o retorno de Vossa Senhoria sempre que assim o desejar. Tenho certeza que o coração de todos os vereadores aqui estão abertos para receber, principalmente quem vem trazer uma mensagem com a luz que o senhor nos trouxe hoje, né? A leitura, acho que do documento aí da preparação para as eleições, ele trouxe muita luz. Inclusive, eu me senti muito honrado, porque o primeiro projeto que foi discutido, e até adiamos a discussão para melhorar esse projeto, dizia a questão da água, do reuso da água, e era um dos pontos que foi lido aí no documento. Então, fiquei, né, realmente, acho que calhou bem a escolha da data, sem querer, né, senhor presidente, para a colocação na pauta. Mas, sem sombra de dúvida, Dom Vicente, o carisma que o senhor tem já emanado, aí eu já estava sabendo dessa sua postura de cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes nas cerimônias que o senhor preside. Acho que isso é importante para que as pessoas tenham noção de que o bispo está ali presente, está ali dando carinho, está ali dando conforto a todas as pessoas que se dirigem na procura do seu Deus. Muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo, e quantas e tantas vezes precisar, tenho certeza que essa casa estará às ordens. Senhor presidente, uma questão de ordem. Gentileza. Me perdoe, nós não temos um protocolo, mas temos a ética. Eu quero crer que não seja falta de ética. Eu quero me penitenciar aqui perante o nosso queridíssimo padre Vladimir. Eu, na minha fala, deixei de citar
o agradecimento que toda a igreja tem à sua pessoa por esse tempo que nós ficamos sem o bispo e o senhor não deixou a sua igreja se dispersar, a nossa igreja se dispersar. Muito obrigada, Padre Vladimir. Perdoe, não foi intencional, mas eu acho que a empolgação, não é, da recepção ao nosso queridíssimo Dom Vicente, eu me esqueci. Mas também agradecer todo esse trabalho que o senhor teve à frente da nossa igreja. Obrigado, presidente. Muito bem, vereadora. Vereador Gustavo, por gentileza. Quero cumprimentar o bispo Dom Vicente e agradecer a sua presença. A diocese está em boas mãos. Sou lá da paróquia Santa Rosa de Lima, na Vila Maringá. O senhor esteve lá e aquela comunidade ficou muito feliz com a sua presença, com a sua humildade e simplicidade. E quando fala em oração, bispo, né, temos que orar aí para o paulista ir bem, mas a palavra já diz, oração. Temos que orar e ir ação, né? Então, eu quero agradecer a sua presença e esta Câmara, senhor presidente. Todos os vereadores, os gabinetes estão de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Vereador Fernando Bardi. Dom Vicente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença a esta casa. Esse seu gesto muito nos deixa agradecido e nos engrandece. E eu queria fazer um comentário bem rápido, até para não ocupar muito tempo, mas a Igreja Católica talvez não tenha a dimensão da importância que ela faz nas coisas da vida pública. Tem um ditado que diz que às vezes a gente precisa emprestar os olhos dos outros para enxergar melhor as coisas. E cada vez mais, né, a campanha da fraternidade trata de temas que são, assim, estruturais e vitais para uma sociedade. Coloca o dedo na ferida, coisa que em tempos passados não o fez. E o tema desse ano, de fato, é muito oportuno, Dom Vicente. Jundiaí tem um problema sério de exclusão social, em que pese as políticas sociais. Nós temos alguns focos crônicos que eu pretendo, no futuro, na medida da sua disponibilidade de tempo, tentar acomodar a minha atividade profissional, que é de delegado de polícia, com essa exclusão social, que num determinado momento gera criminalidade. E às vezes, por força do dia a dia, eu sou tentado a pensar e buscar uma solução pragmática. Olha, para com a assistência, para com a caridade, que o problema termina. Mas, de outro lado, eu também fico me questionando e pensando o seguinte, o que levou toda essa gente a perder o amor próprio e partir para essa vida de exclusão? Será que não está faltando, então, mais empenho em tirar esse povo dessa exclusão? E eu quero crer, Dom Vicente, que pelo pouco tempo, né, que está em nossa cidade, pelo que a gente tem acompanhado a sua atividade, eu tenho certeza que o senhor vai enfrentar esse problema de frente, ao invés de simplesmente, né, orar e tentar que as coisas se acomodem. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, na medida do possível, né, da sua agenda, para a gente tentar conversar e eu buscar, né, um pouco de luz na sua vasta experiência, no seu vasto conhecimento, para, quem sabe, poder, né, juntos a gente tentar encaminhar essa solução. De fim, Dom Vicente, essa Casa de Leis estará sempre de portas abertas, quero crer, né? Todos os vereadores concordam com isso. Muito obrigado pela sua presença e que Deus nos ilumine a todos. Obrigado. Obrigado. Vereador José Dias. Senhor presidente e os senhores vereadores, eu quero aqui agradecê-lo, em nome dos vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, no qual o senhor citou, né, com elogios, né, eu fico feliz. E com certeza a gente tem aqui também o público presente nesta casa, nesta manhã, e é a presença do bispo Vicente Costa, da Diocese de Jundiaí, para nós é uma grandeza, para nós é uma paz, uma tranquilidade, no qual a batalha e o trabalho do Senhor nessa jornada de trabalho, a gente sabe que vai ser espiritualmente e dentro da parte física também feita a todos. Aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente necessitam do trabalho e do conforto desta área que é a Diocese de Jundiaí. Eu quero também agradecer pelo papel fundamental Maria Rosângela Moretti, né, como diz, responsável pela campanha da fraternidade, detalhando vários segmentos da economia solidária da nossa cidade e região. Eu parabenizo, isso é uma honra para nós,
e vem trazer dentro desta casa para que nós possamos transmitirmos a todos aqueles que nos esperam de um trabalho digno e sério desta casa, como a Câmara Municipal Executiva, que está sempre à frente daquilo que realmente as pessoas precisam e necessitam e procuram cada um de nós. Eu quero aqui também agradecer o padre Valdemir Lopes Dias, com o trabalho nesta cidade, um trabalho realmente ao encontro das pessoas que realmente sempre esteve ao lado dele, ao lado da comunidade. Isso para nós é uma honra. E não posso deixar também de cumprimentá-los, ou cumprimentá-las, as pastorais da nossa cidade, presidente. Tem um trabalho fundamental nos bairros, principalmente nesses bairros mais carentes da cidade. A gente sabe da forma e a força que eles trabalham com papel, sendo voluntários. Isso é uma honra para nós. Então, eu quero agradecer aqui o público presente, e eu digo, mas me sinto honrado pelas palavras, Dom Vicente, pela a valorização e elogios à Câmara Municipal de Jundiaí, com certeza será transmitido a toda a população jundiaense. Eu fico muito feliz aqui, porque eu sou um vereador, eu, desde 1996, com 4 mandatos, Dom Vicente, eu moro ainda num bairro de moradia, de núcleo de submoradias, no qual o senhor citou há poucos instantes. As dificuldades desta população, talvez morando em áreas de risco, né? Como o senhor mesmo citou, no Rio de Janeiro, pessoas que precisam do poder público federal, estadual e municipal. Então, eu fico muito feliz e eu espero e desejo do senhor boas-vindas à nossa querida Jundiaí, uma cidade muito boa para se viver, e que Deus abençoe o senhor e sua equipe de trabalho nesta belíssima jornada, que realmente o senhor chegou aqui na cidade. Eu não havia conhecido o senhor, mas hoje que eu estou conhecendo, até por um pequeno acidente que ocorreu, né, comigo, eu não pude estar presente nesses dias, mas com certeza o senhor é um grande amigo deste amigo José Dias, que daqui para frente nós estaremos juntos trabalhando para a população jundiaense. Obrigado, Dom Vicente Costa, e obrigado a todos aqueles que têm um trabalho pela cidade de Jundiaí. Esses são os abraços da população através desta Câmara Municipal, que são vereadores e vereadoras. Muito bem, vereador. Antes de continuar com a palavra dos vereadores, Dom Vicente, eu quero dizer que a Câmara Municipal, esta sessão está sendo televisionada ao vivo no canal 4 da NET e também pela internet, né, no www.câmarajundiaí.sp.gov.br. Então, estamos aí no ar ao vivo. E o Padre Zé Carlos está nos assistindo também. Eu quero mandar um abraço para ele, senão ele não vai me perdoar também, viu, Dom Vicente? Um abraço, Padre Zé Carlos. Com a palavra, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Quero ter o privilégio de cumprimentar o Dom Vicente Costa, privilégio muito grande de conhecê-lo nesta manhã. Também cumprimentar meu amigo Padre Vladimir, que está aqui, sempre conosco, a Rosângela, de outras vezes aí já desde o tempo do Dom Mauri, saudoso, Dom Gil, e está novamente aí com a campanha Solidariedade. Fiquei muito feliz da forma como Deus usou o senhor nesta manhã para falar conosco, usando a leitura da oração do Salmo 72, ou outras traduções, conforme o Padre João Ferreira de Almeida, Salmo 71, e da maneira como Deus falou comigo, inclusive, fiquei muito feliz. E eu fiquei impressionado, Dom Vicente, com algumas matérias que até ocorreram em relação a mim. Deixe-me me apresentar ao senhor. Eu sou evangélico, sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e por isso que eu me sinto honrado de estar sempre com uma autoridade eclesiástica que tem como fundamento, alicerce, a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada a nós, nossa prática de fé e prática, né? E veiculou um jornal na cidade o seguinte: o bispo diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa,
fará uma visita à Câmara na próxima semana. Dom Vicente conversará com os vereadores durante a sessão ordinária, ou ao menos algum deles. Estamos todos aqui. Isso é uma bênção de Deus. Em geral, quando há projetos relacionados à Igreja Católica, o exemplo, o parlamentar evangélico, o vereador Val, deixa discretamente o plenário. O bispo tomou posse na cerimônia no Bolão, no início de março. A matéria foi repetida agora no dia 12, essa foi dia 9, e repete-se novamente hoje, no dia 12, dando ênfase nas tirinhas que temos aqui, né? O bispo diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa, visita a Câmara amanhã durante a sessão ordinária. Resta saber se o parlamentar evangélico Enivaldo Ramos de Freitas, o Val, estará presente, já que costuma deixar o plenário quando há assuntos relacionados à Igreja Católica. O bispo tomou posse em cerimônia no Bolão, dia 7 de março, que, por infelicidade, eu estava viajando, senão eu teria o privilégio de ter estado lá também, a honra. E a matéria mostra a falta de conhecimento com este vereador e também com o Evangelho. Eu reconheço pela história o valor da Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, onde estariam os pergaminhos, a tradução da palavra de Deus para nós, inclusive para todas as igrejas sérias, que têm como base a Bíblia, que é inerrante mesmo a palavra de Deus. Então, há um equívoco desta matéria do JJ. Aliás, eu sou tão grato ao meu companheiro de partido, da bancada, o vereador Marcelo Gastaldo. Recentemente, apresentamos um projeto homenageando a Clara Ezete, a esposa do meu pastor, pastor Ezequias Soares da Silva, aqui nesta casa, onde todos os parlamentares católicos, juntamente conosco, aprovaram o projeto meu e do vereador Marcelo Gastaldo, honrando a esposa de meu pastor. Mais atrás, um projeto também de minha igreja, tornando no período do Carnaval um período de conferência missionária, ou seja, de conscientização, de evangelizarmos as boas novas de Jesus. E foi aprovado por todos os vereadores desta casa. E eu, graças a Deus, nunca me furtei, Dom Vicente, de votar um projeto relacionado à Igreja Católica. Recentemente tivemos um do vereador Gustavo Martinelli. E aprovei com muito prazer uma festa idônea que traz bem para a nossa população histórica de nossa cidade e outros projetos que eu sempre tive o prazer de aprová-los, né, do vereador Julião e de outros vereadores. Então, eu não entendi a intenção desta matéria, uma vez que os meus irmãos católicos sempre nos ajudaram. E, para finalizar, eu que sempre trabalhei com a Sociedade São Vicente de Paulo, sempre fui abençoado pela sociedade. E falta de conhecimento desta matéria, inclusive o senhor citou a UAB e as outras igrejas cristãs que lutaram e lutam a favor do projeto 9.840, a ficha limpa dos pré-candidatos, que deve ser aprovada, e outras leis que poucas pessoas têm conhecimento, que tramitam em Brasília diretamente contra a Igreja de Jesus. E aqui não estamos falando da Igreja Católica, Assembleia de Deus, estamos falando contra a Igreja que tem base bíblica. Leis como, por exemplo, nós recentemente vimos o MEC abolindo o diploma de jornalismo. O governo tirando isso. No entanto, existe na reforma constitucional uma previsão de que, se aprovado este item, não poderá veicular mais o pastor, o padre, o bispo fazer um programa no rádio e na televisão por mais de 1 hora. E mesmo assim, com o diploma do jornalismo, ele tem que ter. Ora, uma empresa de comunicação não precisa, mas para o padre e o pastor pregar o evangelho apenas por 1 hora, será exigido o diploma de jornalismo. Note, os senhores, outra coisa, não poderemos, o padre não pode fazer a missa, nem o pastor o culto, de portas abertas. Isso tudo são reformas constitucionais. Isso é contra a Igreja de Jesus, são leis erradas. E Dom Vicente citou bem aqui de que lado Deus está. Achei importantíssima esta colocação. Então, estas leis, a Igreja Católica, a liderança da Igreja Católica em Brasília, a liderança da Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas cristãs estão unidas contra essas leis. Inclusive contra o PL 122 e outras mais, a reforma da direitos humanos, que vem equivocadas esta lei. Um pacote de leis que ferem o direito de nós
todo dia falar que Jesus é o Senhor desta nação. O IBGE diz que 70% nós somos cristãos católicos e 20% cristãos evangélicos. Portanto, nós somos uma nação cristã. Quando a Igreja Católica levanta a bandeira de todas essas campanhas de solidariedade a outras igrejas, é porque nós somos um país cristão. Isso já é da nossa cultura. Sendo cultura, é lei. O cristianismo aqui é lei no Brasil, porque nós somos a maioria. Então, não é simplesmente uma religião, é porque nós sabemos verdadeiramente, como Jó, em quem temos Cristo, querido. Então, esta nação é sábia. Então, existem outras leis, e eu quero parabenizar Dom Vicente Costa pela excelente palavra concedida a ele por Deus para nós nesta manhã, e dizer que eu estou aqui à disposição do senhor, da Igreja Católica, o que eu puder colaborar, é uma honra para mim, e dizer que eu tenho ciência também do que está escrito lá em Isaías, capítulo 10, dependendo da versão, capítulo 11, de ai daqueles que fazem leis injustas para oprimirem o pobre e a viúva do meu povo. Então, foi muito oportuna a palavra que o senhor tem de conscientização para nós aqui, de sermos instrumentos para abençoar Jundiaí e esta nação, porque Deus vai ficar de um lado. Foi bem dita a mensagem, obrigado, e Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bem. Vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Dá os cumprimentos ao Dom Vicente, que nos visita nessa manhã, uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimentar o padre Vladimir, que no momento de transição aí também conduziu a nossa comunidade cristã católica aqui, não só no Jundiaí, mas na Diocese de Jundiaí. E um abraço também a Rosângela, que sempre está conosco aqui, né, Rosângela, fazendo esse trabalho magnífico aí da divulgação, principalmente na questão da campanha da fraternidade. Um momento, para mim, em particular, Dom Vicente, muito feliz, de muita alegria de tê-lo aqui na nossa Casa de Leis e tê-lo aqui como nosso pastor maior na nossa diocese. Ainda até alguns brincaram comigo e falaram, hoje você está todo de terno e gravata para receber Dom Gil, Dom Vicente. Com certeza o momento é muito importante, até porque, mas não pelo fato da vestimenta, né, Dom Vicente, e sim, nós vimos na sua simplicidade o quanto carisma o senhor já tem aqui na nossa diocese, né? Todos recebendo com muito carinho e muito ansiosos por tê-lo aqui na nossa comunidade. Eu faço parte lá da comunidade da paróquia Santa Rita de Cássia, do padre Carlos Marquesani. Inclusive, estamos aguardando, e eu sei que em breve o senhor estará conosco. Até porque em maio agora nós temos o dia mesmo, né, de Santa Rita. Acho que será até um momento oportuno de recebê-lo. Lá estamos com uma construção de uma igreja nova. Eu tenho certeza que o senhor vai adorar muito. Sou muito suspeito em falar, até porque o projeto, eu como engenheiro civil, eu que estou realizando, mas é uma belíssima obra. O senhor terá a oportunidade, com certeza, de conhecer pessoalmente. Então, eu queria, nesse momento, pedir, mais de agradecer a sua visita, mas pedir, sim, as suas orações, Dom Vicente, que transmita a nós esse julgamento que foi dito e essa sabedoria, para que nós possamos, no nosso dia a dia, cada vereador, lutarmos sim por uma sociedade mais justa, mais correta e principalmente com muito amor ao ser humano. Nós sabemos, a própria campanha hoje foi muito feliz, né, deste ano, que a questão, né, que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é verdade, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo rei. Então, nesse sentido, eu queria dar mais uma vez o agradecimento, as boas-vindas à cidade de Jundiaí e que lembre sempre de nós, vereadores, em suas orações. Seja bem-vindo. Muito bem. Vamos passar agora ao professor Doca, viu, Dom Vicente? Dom Vicente, eles falam professor, mas não é bem isso. É apenas uma pessoa que
que eu gosto demais de todos os vereadores e vereadoras, porque eu trago e sempre pretendo trazer, como já falei na tribuna, a paz e a amizade entre todos eles, porque isso que é mais importante, que todos eles têm um objetivo a trabalhar pela cidade, porque todos nós moramos aqui. Dom Vicente, com muita alegria que a gente recebe, esse bispo que todo mundo estava esperando, e que todos eles estão satisfeitos. A coletividade se encontra satisfeita. Com referência ao padre Vladimir, eu já tinha conversado com ele antes de entrar, parabenizei pela sua administração que esteve à testa quando nós não tínhamos o bispo, inclusive, evidentemente, pela excelente administração que prestou. Como também a Rosângela, que fez aí uma explanação muito bonita, bem inteligente e bem colocada. Meu querido Dom Vicente, eu não sei se coincidiu, mas eu recebi aqui uma solicitação normal de certas providências que têm que ser feitas com referência à tradicional festa francesa de Santa Teresinha, que vai ser realizado, se Deus permitir, ele vai permitir, do dia 18 do 9 a 1 do 10. Portanto, eu tenho certeza absoluta que a comissão da realização e organização dessa festa, bem como o padre Geraldo da Cruz Picuro de Almeida, da paróquia Santa Teresinha, todos eles devem estar assistindo pela televisão a presença de Vossa Excelência. E eu tenho certeza absoluta, quando chegar na época, a Vila Rio Branco, Vila Liberdade, Jardim Danúbio, enfim, todos os bairros ali perto, Jardim Liberdade também, eu tenho certeza absoluta que estão nessa expectativa grande da presença que Vossa Excelência deverá estar perante a nossa paróquia Santa Teresinha da Vila Rio Branco. Que Deus abençoe o trabalho que o senhor vai realizar e tenho certeza absoluta com grande êxito em Jundiaí, pela sua simpatia, pela sua educação e porque nós já sentimos pelo amor que tem pela cidade, por que não dizer pelo paulista Jundiaí? Porque era só isso. Tá bom. Eu vou passar a palavra para o vereador Silvio Armani. Senhor presidente, que satisfação recebermos a visita de uma autoridade essa que nos mostra que o poder é mensurado pelo poder de servir ao próximo, principalmente aqueles mais necessitados. Dom Vicente Costa, até brinquei com o senhor nos bastidores, eu tive a oportunidade, naquele dia no bolão, de pegar um pouquinho dos bastidores, assim como a nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli. Eu fiquei até que o senhor entrasse naquele carro, aquele veículo antigo, de propriedade do Dimas, uma pessoa muito popular aqui em Jundiaí. Eu resolvi filmar e, para minha satisfação, eu vi a empolgação daquelas pessoas. Imagino que pessoas vindas do Paraná para recebê-lo, aquela festa, o seu carinho, cumprimentando um a um, tirando fotos. Então, realmente a sociedade precisa de pessoas carismáticas como o senhor, que não se limitam aos gabinetes, mas que, de fato, dão esse entusiasmo para que o povo de Deus realmente possa caminhar e seguindo o seu exemplo. E isso é um exemplo também para nós seguirmos. O vereador Marcelo Gastaldo citou, e com certeza não foi por acaso, Dom Gil Antônio Moreira, uma pessoa também que tivemos muito carinho por ele. Tive a honra de ser batizado, ter a minha filha batizada por Dom Gil Antônio Moreira e pelo Padre Edélcio, na comunidade, na paróquia do Jardim Santa Gertrudes, uma pessoa que com certeza também marcou na história de Jundiaí. E se um dia o senhor sair daqui da nossa diocese, que também tenha uma promoção merecida, que foi o que aconteceu com Dom Gil Antônio Moreira. Gostaria também de falar um pouquinho sobre as palavras da Rosângela Moretti, falando sobre economia, né? E ela citou a economia de comunhão, pregada por Chiara Lubick, uma pessoa que realmente
é digna da nossa homenagem. Tive a oportunidade, a felicidade de protocolar um projeto de lei denominando uma das ruas aqui do nosso município com o nome de Chiara Lubich. Esse projeto ainda vai ser votado oportunamente. Farei questão de estar divulgando para que a igreja possa, se quiser, estar presente. Mas tive a oportunidade, através de traduções, alguns textos na internet, de conhecer melhor Chiara Lubich. Eu, embora não tão assiduamente, faço parte do movimento Focolares, então tive a oportunidade, lá em Mariápolis, Vargem Grande, de assistir palestras sobre economia de comunhão e outros eventos. Estive em Brasília também, na unidade política, né? E realmente aquilo que a igreja faz, esse ecumenismo, esse trabalho para unir as pessoas, não apenas os cristãos, mas unir todas as denominações religiosas, eu diria que isso teve um grande incentivo de Chiara Lubich, e é uma pessoa que, com certeza, vai ser, como já está sendo, reconhecida pela Igreja Católica, uma das nossas santas, pessoa que realmente deu seu exemplo. E, mais uma vez, então, agradeço a visita do senhor, de toda a equipe. O padre Vladimir também fez um excelente trabalho aqui em Jundiaí. Ele também tem parentes no movimento Focolares, por ocasião também da reforma e inauguração da capela do cemitério Nossa Senhora do Desterro, tivemos oportunidade de discutirmos o texto da placa que foi ali colocada. Enfim, é uma pessoa que deu seu exemplo, continua dando, principalmente com essa humildade e essa dedicação também ao seu trabalho. Muito obrigado. Muito bem, senhor. Passar a palavra para o vereador Durval Orlato. Já foi deputado federal, viu, Dom Vicente? E o Celso Arantes torce para que ele volte, né? Assim ele assume por 2 anos, né, Celso? Então, vamos lá, Durval. Dom Vicente, prazer conversar e ouvi-lo mais de perto. Além do dia da sua posse aqui no Bolão, uma outra oportunidade que eu pude senti-lo mais de perto foi há uns 15 dias, quando eu fui na escola do SESI da Vila Rio Branco resolver alguns problemas, e tinha o cheiro de uma comida muito boa lá. E aí eu perguntei para as meninas, o que está acontecendo? Não, nós estamos fazendo um manjar porque o Dom Vicente está aí, ele vai almoçar com os padres, né? E, bom, eu senti bem de perto a sua presença, mas não pude vê-lo naquele dia, né, do almoço. E era bem na hora do almoço, exatamente. Então, queria também, não sei se o vereador Quinha de Campo Limpo está aí, ele veio aqui também, além do vereador Celso, que é um grande amigo, os amigos da Pastoral Fé e Política. Em 1996, com a campanha da Fraternidade, na época não era a Rosângela a coordenadora ainda das pastorais, montava-se sempre um grupo de leigos, né, da igreja para coordenar. Eu tive o privilégio de ser um dos coordenadores diocesanos da pastoral naquele início, né? Depois, outros me sucederam, depois montando pastorais nas cidades. Não vou entrar em detalhes, nós temos já uma agenda marcada, né? Com o senhor foi bem mais rápido do que com alguns médicos em postinho de saúde, né? A gente vai reclamar menos da agenda do senhor, mas acho que para o próximo mês ainda. A Rosângela me subsidiou bem, me deu algumas dicas recentes. Eu dou aula na faculdade e o trabalho que eu estou dando para os alunos hoje, na aula de Economia Brasileira, uma das aulas que eu ministro, é exatamente sobre o tema da campanha da fraternidade, o livro, o texto base. E até recentemente ela me falou do outro livreto da economia solidária, então nós estamos trabalhando isso em sala de aula nas universidades. Isso é muito importante e foi um tema bem oportuno.
Hoje foi também uma coincidência, nós mudamos o regimento interno da Câmara para a criação de frentes parlamentares. E nós vamos votar hoje, né, na continuidade da sessão, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e dos Valores Familiares. Frente parlamentar essa que eu já fazia parte quando estava no Congresso. Então, nós vamos formar aqui na Câmara de Jundiaí essa frente parlamentar. E, ao final, né, dizer que eu vou deixar um DVD, inclusive um debate que foi feito aqui nesta Câmara, na época do padre Vladimir, apoiado pela Diocese, que fez um debate sobre o direito à vida no mundo jurídico, no médico e no religioso. Vieram 3 expositores da CNBB aqui, foi filmado, nós fizemos a edição. Eu gostaria de deixar ao final aqui do nosso encontro esse DVD, para que o senhor tenha um pouco de subsídio do que nós andamos discutindo aqui na Diocese, com a presença de algumas lideranças a respeito do direito à vida. No mais, acho que era isso. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua vinda para a nossa Diocese, já era muito esperada, e dizer que, noutros momentos, sem dúvida, a sua experiência vai contribuir muito para que nós possamos nos aprofundar ainda mais em nossa fé. Muito obrigado, seja bem-vindo. Vereador Leandro Palmarini, por gentileza. Dom Vicente Costa, Rosângela, Padre Vladimir, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa Casa de Leis, e como católico e vicentino, me sinto muito honrado com a presença do senhor nesta casa. Como comentava no Salão Nobre, gostaria de tornar público uma passagem que ocorreu no dia da posse do senhor no bolão, e que reforça ainda mais as palavras de alguns vereadores quanto à humildade, o conhecimento e a simplicidade. Na entrada de toda a comitiva, de todas as autoridades eclesiásticas, o senhor passando, minha esposa estava com minha filha no colo, uma menininha de 7 meses, e o senhor não hesitou nenhum momento em parar e fazer uma bênção a ela. Isso nos emocionou. E em plena entrada no complexo, onde o senhor ia receber a posse. Então, isso muito nos emocionou, e gostaria de reforçar a palavra do vereador Julião, vereadora Anatonelli, da simplicidade, da humildade que o senhor demonstra em nosso município, e com certeza em todos os municípios que o senhor já passou. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor nessa casa. Que Deus abençoe também todos os vereadores nessa casa, para que a gente possa servir com a maior qualidade a população desse município. Muito obrigado pela sua presença. Por fim, Dom Vicente, nós começamos com uma mulher e a gente termina com uma mulher, né? Vereadora Marilena, por gentileza. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Padre Vladimir pelo trabalho que realizou nesse período que estivemos sem o nosso bispo aqui na Diocese, a minha colega, assistente social Rosângela, pela dedicação e empenho profissional e humano que ela tem dedicado à Diocese, e dizer, Dom Vicente, nosso respeito, né, à sua pessoa. Acho que dá para ver pela acolhida dos vereadores, né, a impressão que todos já sentem da sua pessoa e o que esperamos. E nas suas palavras tão cuidadosas, né, o senhor teve todo o cuidado, e isso defere, né, o respeito que o senhor tem também pela nossa cidade. Eu gostaria de desejar o mesmo que o senhor nos desejou, que não fique apenas o seu nome para a posteridade, mas que fique um legado, né, de todas as suas ações, que com certeza vão refletir na nossa vida, na vida aqui na nossa cidade. E da nossa parte, a gente espera que possamos refletir toda essa mensagem que o senhor trouxe, para que a gente saiba conviver com as diferenças, né, tão grandes da nossa cidade, das pessoas,
e do cuidado que a gente deve dispensar às pessoas, não só da cidade, mas o respeito humano que a gente deve ter com todos. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito bem. Desse modo, Dom Vicente, nós queremos ouvir o padre Vladimir também, né? Fique à vontade, padre. Gostaria de agradecer, então, às vereadoras, aos vereadores, né, pelos cumprimentos. Quando eu estive à frente aqui da Diocese de Jundiaí, no período de vacância, quase de um ano, e também agradecer ao vereador Durval Orlato. Ainda não tive a oportunidade de fazer assim publicamente, quando ele me concedeu, através da Câmara, o título de cidadão jundiaiense. Para mim foi uma surpresa muito grande, uma alegria, principalmente eu que vim lá de uma cidadezinha do interior chamada Cafelândia, né? E chego aqui em Jundiaí e recebo assim o título de cidadão jundiaense. Foi assim uma honra muito grande para mim, uma alegria. Eu gostaria de agradecer ao Durval pelo pedido e a todos os vereadores que votaram também para que eu pudesse receber esse prêmio. Não pude estar presente, mas eu guardo ele lá com muita honra, pendurado lá para que todos vejam, e trago essa alegria aqui de Jundiaí e que foi concedido graças a esse ano, né, de vacância, pelo trabalho que foi realizado. Muito obrigado e um abraço, Durval. Bem, Dom Vicente, dessa forma, esse é o nosso colegiado aqui, né? Espero que o senhor tenha tido uma boa impressão, mas melhor que boa impressão são atos também, né? Eu acho que nós temos que ter atos que venham aí ao encontro dos anseios da igreja e da própria comunidade, da nossa população e dos mais carentes também. Tá? Então, eu espero que o senhor tenha se sentido em casa. Essa realmente é a casa do povo, tá? E é a casa do senhor também. Boa tarde. Muito obrigado para todos. Então, para as considerações finais, né? Então, 3 pequenas. Primeira ideia, não precisa elogiar tanto o bispo, né, que cumprimenta o povo, enfim. Diz Mateus 6, capítulo 6, versículo 4. Tudo que a gente faz em segredo, somente o Senhor, que vê tudo em segredo, que deve recompensar. Enfim, a gente, questão de cumprimentar também, alguns me falam, desde padre, eu faço isto, até tão bonito, até muitos pastores fazem, aliás, a gente aprendeu dos pastores, dos irmãos, né? Na chegada e na saída, é importante que o celebrante, o presidente da Assembleia, pastor, bispo, enfim, padre, acolhe o povo. Acho que é um costume muito bonito até nos Estados Unidos, na Austrália, tem o costume até depois da missa ou do culto, sempre domingo de manhã até tem um lugar onde se serve o café para todos, né? Porque é um momento das famílias, enfim, fazer aquela confraternização tão bonita. Então, a gente é um simples e humilde empregado do Senhor, viu? Vamos elogiar muito o bispo. A gente fala-se muito em bispo, pastor, mas realmente o único pastor verdadeiro é Jesus. Jesus é o único pastor, né? E a gente é um simples e humilde empregado dele. E, em segundo lugar, eu vi para ser o bispo para o qual a igreja me chamou. Sou bispo há 11 anos, 12 anos quase, né? Mas eu quero, sinceramente, aqui em Jundiaí, como também por onde passei, em Londrina, Umuarama, ser um cidadão dos municípios que fazem parte da Diocese de Jundiaí. Ou seja, não sou apenas o bispo dos católicos e das católicas, né? Mas eu quero ser o homem, um cidadão que ama a cidade e que, em nome de Deus e da cidadania, também sou brasileiro há muitos, muitos anos, eu quero contribuir como cidadão em nome da comunidade católica, a qual eu recebi a missão, enfim, de orientar, dirigir, sempre com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, dos padres, dos diáconos, enfim. Eu me proponho sempre a colaborar, não só para promover
Deus me livre, a Igreja Católica, né? Eu não quero brigar com ninguém, não tenho uma mente muito ecumênica, sou formado em Bíblia, enfim. Mas eu vim para unir, para somar. Tudo que, como diz São Paulo, tudo que coopera para o bem é bem-vindo. Então, em segundo lugar. Em terceiro lugar, quero fazer então esta oração que eu prometi. Agradeço muito a todos vocês que aqui estão. Me permita, agora tem os nomes quase, quando foi terceiro que me lembrei, eu não tinha feito, peço desculpa, mas eu pedi os nomes, tão bonito, Deus nos conhece pelo nome, né? Então, o presidente da Câmara, José Galvão, e depois, então, a Ana Vicentina, o Antônio Carlos, o Domingos, o Durval, Enivaldo, Evi, né? Enivaldo, Fernando, o Gustavo, José Carlos, o Júlio César, Leandro, o Marcelo, Marilena, o Paulo Sérgio e o Silvio, também o irmão Roberto, a vocês todos, irmãos e irmãs que vieram, ter esta paciência e, de certa maneira, enfim, acolher a gente como bispo, com o padre Vladimir, e a minha amiga aqui, a Rosângela, a vocês todos, os membros, mais uma vez que vêm de Bragança Paulista, né? A diocese do meu amigo Dom Sérgio, somos tão amigos porque no Paraná, a diocese de Moarama, Paranavaí, éramos muito vizinhos. Então, e vocês também da Pastoral Fé Política, aos funcionários e funcionários da casa, né, da Câmara Municipal, muito obrigado a todos vocês, a vocês da imprensa, né? Queridos irmãos e irmãs que são responsáveis pela formação da opinião pública. Começamos com a palavra de Deus e com a palavra terminamos. Carta de Paulo aos Romanos. É fácil lembrar. Romanos. Número da sorte, qual que é? 13. Olha que frase bonita. Paulo fala bem no começo do capítulo 13 da Carta aos Romanos. Todos se submetem às autoridades que exercem no poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. Qualquer autoridade na família, na igreja, toda autoridade, na Câmara Municipal, toda autoridade vem de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. E mais tarde ele fala, no versículo 4, capítulo 1, tem gente acordada, 13, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Então, que todos nós, cada um na sua esfera de vida, né? Nós usemos da autoridade que Deus nos confiou para que possamos conduzir as pessoas à prática do bem. E aqui, então, nesse livro, nesse documento, no fim, tem essa oração tão bonita do cristão e da cristã na política. Peço que podem continuar sentados, né? Ou podemos ficar de pé? Faz. Até o padroeiro, você sabe, quem que é o padroeiro da igreja, enfim, que a igreja propõe como modelo padroeiro dos políticos. Quem que é? Alguém sabe, não? Quem falou? Tem gente que sabe, St. Thomas More. São Tomás More, um grande inglês, chanceler de Henrique VIII, né? Que não se curvou diante da injustiça e deu a vida para ser político coerente com a verdade. Deus da vida e Senhor da história, Pai de todos nós, em vosso Filho Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, já vencestes o pecado, a escravidão e a morte. Queremos fazer da política, direito e dever da cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos construir um Brasil novo, um Jundiaí novo, na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem no quê?
a justiça e a paz. Que os valores do vosso reino orientem sempre mais as decisões e ação política em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade de Jundiaí. Vosso Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, nos ilumine na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. É que vos pedimos, em nome de Cristo, vosso Filho, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado. E que Deus, como disse São Paulo, capítulo 13, isto, que servamos da autoridade para que os irmãos e as irmãs venham sempre a praticar o bem. Muito obrigado. Dessa maneira, então, nós encerramos, né, agradecendo o nosso bispo Dom Vicente Costa e a Padre Vladimir e a Rosângela também, e todos que estiveram presentes nesta sessão. Muito obrigado a todos. Agradecer também aos funcionários da Câmara, tá ok? Obrigado. Deixa eu sair. Vai salvar.